Boa tarde, damos as boas-vindas a todos aqueles que nos escutam a este programa, mais um programa A Voz dos Avós, aqui através da Rádio Valdominho. Nesta bela sexta-feira, dia 4 de maio, um belíssimo dia prateado, vamos hoje apresentar mais um programa Ir Além de Nós, a rúbrica que inserimos a cada mês dentro deste programa A Voz dos Avós. O tema para hoje, para este Ir Além de Nós, é algo que é presente, ou que está presente sempre nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia, e vamos tentar, com este programa e com esta partilha de informação, levar um pouco de clareza a esta postura de uma grande parte da nossa população, e se calhar da população mundial, que é aquilo que sentimos e da forma como vivemos aquilo que devia ser algo pleno na nossa vida, que é a saúde. Então o tema para hoje, para este programa Ir Além de Nós, é a saúde. A saúde, ou o estado saudável, é um estado de alma. É através desse estado de alma, ou do nosso estado de alma, que podemos mensurar o estado de saúde de cada pessoa. Já Platão, o grande filósofo, dizia que a desarmonia, ou seja, a falta de saúde, é a luta entre a mente e a alma. Entre alguns dos planos ou dimensões daquilo que o ser humano é, como seja, por exemplo, como sejam o corpo físico, o corpo energético, a nossa dimensão energética, a nossa dimensão emocional e a nossa dimensão mental, geram-se plataformas com ligações contínuas, ou seja, tudo aquilo que acontece num destes patamares, numa destas dimensões, acaba por afetar o todo dessas dimensões. E o todo dessas dimensões é aquilo que somos, ou seja, um ser holístico, um ser completo, um ser total. Existem ainda outras dimensões do ser, que poderíamos chamar as dimensões do plano ou dos planos espirituais, mas não iremos falar dessas dimensões hoje, porque nos tomaria muito tempo, e vamos nos cingir àquelas que são mais conhecidas de todos nós, que são as habituais com as quais temos que lidar diariamente no nosso mundo, no nosso plano material, que são aquelas que acabei de nomear. Quando alguma destas dimensões se encontra em desarmonia, obviamente que essa dimensão acaba por participar e por divulgar essa desarmonia aos outros planos, e aí todo o nosso global, todo o nosso todo acaba por ficar afetado por qualquer uma dessas desarmonias, sejam distúrbios emocionais, sejam grandes preocupações mentais, obsessões, e todo tipo de situações que nos deixam e que nos permitem andar mal com o mundo, mal com a vida, mal connosco mesmos. Tudo isto equivale a dizer que a razão da doença, ou seja, o contrário da saúde no nosso corpo físico, seja qual seja essa doença, de que tipo seja, é sempre o resultado, é sempre a etapa final de um processo que se iniciou noutro dos nossos campos. Sempre que nos é detectada qualquer desarmonia física, aquilo que chamamos doença, podemos ter a certeza de que, na realidade, ainda que seja uma doença recente ou detectada há pouco tempo, mas esse processo de doença já foi desencadeado em algum dos nossos campos, dos nossos outros corpos, digamos assim, muito antes.
pode-se muito antes, podem ser dias, podem ser meses e podem ser anos. E às vezes quase toda uma vida em que algo ficou retido, ficou bloqueado, principalmente no nosso campo emocional, como sejam traumas da infância, da juventude, como sejam, por exemplo, e que são os mais habituais, as malcrenças, as mágoas profundas, e que a determinada altura da nossa vida essa mágoa vai, tal qual como se fosse um vírus, vai alojar-se numa parte do nosso corpo físico, num dos nossos órgãos, e começa a fazer o seu trabalho de minar a nossa saúde. Mas na realidade esse vírus, chamemos-lhe assim, é uma mágoa que trouxemos connosco ao longo da vida, que não conseguimos ultrapassar, que não conseguimos perdoar, que não conseguimos compreender, e essa mágoa acaba por se tornar o foco que vai gerar uma doença, às vezes aquelas doenças difíceis de curar ou até incuráveis, doenças crónicas, e tudo isso foi gerado provavelmente há anos noutro campo do nosso ser. O estado de harmonia física, ou seja, aquilo que nós chamamos um perfeito ou normal estado de saúde, está diretamente ligado ao estado de harmonia, em especial do nosso plano emocional. As nossas emoções têm um papel preponderante e fundamental no nosso estado de saúde. Assim, esta ligação deveria ser sempre tida em conta, devia ser ensinada, devia ser divulgada logo a partir dos primeiros anos, logo a partir da infância. Eu diria mais que devia ser matéria escolar, de fazer perceber às crianças e aos jovens, àqueles que estão a iniciar a vida, que o seu estado emocional, e obviamente isso equivaleria a dizer de explicar também às pessoas o que é o estado emocional e tudo o que está ligado ao plano das emoções, que é preponderante para o seu estado de saúde física. É óbvio que outras causas existem e que podem também atenuar ou dificultar um bom estado de saúde. No entanto, a maior causa e razão dos estados de desarmonia é quase sempre a desarmonia do ser no que toca à vivência das suas emoções. Sendo assim, devemos olhar a doença como um efeito, ou seja, a doença é sempre um efeito cuja causa temos que ir procurar mais além dos sintomas e do diagnóstico que é feito acerca dessa desarmonia, dessa doença física, porque a causa é uma causa que está noutro campo do ser. Esta situação não é cautelada ainda hoje, maioritariamente pela medicina convencional, pela medicina alopática, porque a medicina alopática não consegue ainda aceitar e perceber precisamente esta multidimensionalidade do ser, aquilo que somos, um ser holístico, ainda que tenham conhecimento de que assim é, mas todo o processo material e todo o processo industrial no que toca ao tratamento, entre aspas, da saúde, está focado para promover a doença, e não propriamente para cultuar a saúde. Sendo assim, aquilo que chamamos hoje o plano, os nossos planos de saúde, ou plano de saúde, quer no nosso país, quer noutros, está ainda voltado apenas para se focar no efeito e não na causa. Ou seja, também neste caso, quando estamos doentes, a doença, ainda que isto possa ser provavelmente mal entendido ou mal interpretado, o que vou dizer,
Mas na realidade a doença é um sintoma. É um sintoma de que algo nos nossos outros campos não está bem, de que temos que fazer uma avaliação desses campos e, se possível, uma purificação também desses campos, um reequilíbrio do nosso campo emocional, do nosso campo mental e até do nosso campo energético, que hoje em dia é muito afetado pelas condições de vida, pelas condições ou pelas fraquíssimas condições salubres a nível do nosso meio ambiente em que hoje habitamos, porque na realidade a poluição, como sabem, é intensa a todos os níveis, desde a alimentação, desde o ar que respiramos, etc. A poluição acústica, enfim, temos uma série de fatores de poluição que afetam grandemente também o nosso campo mental e o nosso campo emocional. E, portanto, nós temos que fazer uma avaliação de todos esses vetores e todas essas vertentes para podermos ir à procura da causa, o que é que promoveu uma determinada doença numa pessoa. Lembremos o nível elevadíssimo da percentagem das chamadas doenças psicossomáticas que graçam por esse mundo fora e que são o retrato de tudo isto, ou a reafirmação de tudo isto que estamos hoje aqui a partilhar, em que as condições de vida, condições que não podemos dizer que nos são impostas, porque na realidade o ser humano tem sempre na sua mão a livre escolha, o livre-arbítrio, para fazer as suas próprias escolhas de vida. No entanto, não há dúvida que temos sido nos últimos anos levados, digamos assim, conduzidos literalmente a termos uma forma de vida, uma forma de estar na vida que é altamente prejudicial à paz interior, à serenidade interior, ao equilíbrio psíquico, ao equilíbrio da alma. E este desequilíbrio em que a maior parte dos seres humanos hoje vive, através de ansiedades, de medos, de stresses, obviamente que são os tais fatores emocionais e psíquicos que degeneram posteriormente naquilo que são chamadas as doenças psicossomáticas, em que através da psique se criam sintomas físicos e que são bastante complicados, quer de diagnosticar e mais complicados ainda de curar. E mais uma vez, quando essa cura se tenta fazer tão só e apenas através dos meios comuns da medicina alopática, que é o fazer uso de químicos. Por norma, esta postura vai atenuar provavelmente os sintomas, porque obviamente através dos químicos que são inseridos no corpo humano, o corpo humano acaba por acalmar, acaba por ficar um bocadinho fora da realidade em que devia estar, e isso por vezes toma-se como sendo um estado de cura, quando não é. É apenas o atenuar um sintoma, é apenas como se costuma dizer, dar um chute na bola e aguardar mais um tempo. Mas não é de forma alguma a forma como as doenças, quer as psicossomáticas, quer outro tipo de patologias, deveriam ser tratados e deveriam ser investigados e deveriam ser reconhecidos, porque só no reconhecimento de tudo isto que está hoje a ser partilhado, a ser dito aqui, poderemos realmente encontrar o caminho de cura, o caminho de harmonia para os seres humanos. Um dos fatores, ou mais dos fatores fundamentais da desarmonia física, daquilo que nós chamamos doença, é, sem dúvida alguma, o negativismo e o pessimismo. O negativismo e as pessoas viverem a sua vida sempre em negação e sempre no pessimismo, acaba por ser um fator de doença constante nas suas próprias vidas. O negativismo e o pessimismo afetam o estado de ânimo de uma forma tão profunda, e o nosso estado de ânimo é, sem dúvida alguma,
aquele é uma das vertentes do nosso campo emocional. Todos nós, com certeza, já vivemos experiências pessoais em que, ainda que doentes, mas quando se recebe uma boa notícia, quando temos algo na nossa vida que de repente muda um fator para melhor, quando temos uma boa surpresa, algo que é muito agradável que acontece, quase como por milagre, nossa doença desaparece, o nosso mal-estar que tínhamos naquela hora, naquele dia, desaparece. Isto é apenas um exemplo que todos nós já vivenciamos, com certeza, do quanto um estado de ânimo pode também alterar o estado de doença no corpo físico. Uma das causas mais comuns que levam aos distúrbios do campo emocional e, consequentemente, aos distúrbios do corpo físico é aquilo que nós chamamos a baixa autoestima, é aquilo que leva as pessoas a não sentirem o amor por si próprias e o respeito por si próprias que deveriam sentir. E isto leva também, ou podemos agregar a isto, o fator solidão e outros que levam a que as pessoas fiquem doentes, porque de alguma forma esse ficar doente vai ser um motivo, vai ser uma chamada de atenção para aqueles que os rodeiam. E há pessoas que têm muito essa necessidade da chamada de atenção, ainda que não seja consciente, ainda que seja um processo no seu subconsciente, mas por vezes essa mágoa de não se sentirem amadas, porque por vezes são elas próprias que não se amam a si próprias, ou seja, o seu nível de autoestima é muito baixo, acabam por atrair para si, e esta é a palavra correta, acabam por atrair para si fatores de doença. Sendo assim, e nessa avaliação que devemos todos fazer sempre que o nosso corpo físico dá sinais de doença, dá sinais de desarmonia, essa avaliação deve focar-se em todas as formas do nosso ser, e essas formas do ser são aquilo que já referi várias vezes hoje, que tem a ver com o estado das nossas emoções, em especial com aquilo que são as nossas frustrações, ou seja, aquilo que se calhar ao longo de toda a nossa vida desejamos alcançar e que de uma forma ou outra ainda não alcançamos ou não alcançamos plenamente, ou que parece que alcançamos, mas depois acabamos por ver que perdemos, que os nossos sonhos se desfizeram, e de alguma forma isso acaba por ser, mais uma vez, acabam por ser os vírus ou as bactérias que não são visíveis, não é? Não são como as outras que são analisadas num laboratório, mas que estão presentes em todos nós, sempre que a frustração, sempre que a mágoa, o negativismo ou o pessimismo, entre outras destas emoções negativas, fazem parte constante da nossa vida e que se tornam o fator mais premente e sempre presente, sempre atentos de doença no nosso corpo físico. Outra das vertentes que nos levam a sentirmos-nos doentes, em que quase toda a gente tem alguma coisa que contar, de que falar acerca dos seus estados de doença, é sem dúvida alguma a carga pesadíssima de influência que recebemos externamente acerca da doença em geral. Vivemos numa sociedade altamente materializada e materialista. Há uns bons anos para cá, digamos que há uns 100 anos para cá, a mais ou menos, todo o foco da sociedade em que vivemos, desta civilização, e principalmente aqui na parte ocidental do mundo, nos países ocidentais, tudo se focou num Deus, e esse Deus é o lucro, é o poder que esse lucro dá, é o poder do dinheiro, é essa força imensa que hoje continua a reger
a maior parte das pessoas a nível mundial, principalmente aqueles que geram poderes das grandes multinacionais. Então, todo o fator doença, ou melhor dito, a saúde do ser humano, tornou-se um foco de lucro, tornou-se um importantíssimo foco de interesse. Nós podemos dizer-vos que a indústria farmacêutica está no topo a nível de poder, de capacidade, de todos, enfim, do poder financeiro de todas as empresas do mundo, de todos os setores empresariais do mundo. Isso leva-nos a pensar de uma forma muito simples, que é, sempre que existe um produto para vender, logicamente tem que se fomentar a procura do consumidor desse produto. Isto é a regra básica e fundamental de qualquer empresa. Qualquer empresa que fabrique o que quer que seja, logicamente, desde os artigos mais simples aos mais sofisticados, logicamente tem que encontrar um mercado para esses produtos. A indústria farmacêutica não foge à regra, bem pelo contrário, fomenta e muito bem e trabalha muito bem essa regra. E quando me refiro à indústria farmacêutica, não me refiro só, porque não faz parte só, o laboratório propriamente dito, ou os laboratórios dos químicos farmacêuticos, não é? das medicações, mas toda uma indústria que está agregada à indústria hospitalar, à indústria da saúde, e que é muito alargada, desde aparelhos de diagnóstico, os que fornecem produtos hospitalares, sejam consumíveis ou não. Enfim, a indústria tem muitos ramos, é uma indústria abrangente e alargada a vários setores já, e é uma indústria, como acabei de dizer, poderosíssima. Sendo assim, e como fundamentalmente, mais uma vez também aí o que rege é o lucro, aquilo que se foi construindo nos últimos anos foi uma pirâmide de marketing, baseada no marketing, baseada na publicidade, e também este marketing e esta publicidade tendo sempre por trás um forte poder financeiro, de forma a que estas campanhas pudessem ser muito intensas, muito alargadas, que cheguem a toda a gente. E esta campanha está em todo lado, esta campanha de promover não a saúde, que é curioso, mas é o que eu chamo a promoção da doença. Não é o culto da saúde, é o culto da doença. E nós vemos isto constantemente, estamos rodeados destas campanhas poderosíssimas, principalmente através daquele invasor que constantemente invade os nossos lares, que é a televisão, porque nós assim o permitimos, obviamente, através da rádio, através das revistas, através dos outdoors de rua, que nos estão constantemente a influenciar através de mensagens diretas ou subliminares e a dizer-nos: você é um doente, a dizer-nos: você precisa de nós, a dizer-nos: atenção, que você pode estar doente, atenção, que nós temos remédios, nós temos a clínica, nós temos o tratamento, nós temos a terapia, nós temos os químicos, nós temos tudo, porque você é um doente. Se pensarem bem, isso é aquilo que nós subliminarmente recebemos diariamente no nosso campo mental. E essa lavagem cerebral, este aspecto da robotização de que o homem é algo hoje em dia, é algo muito premente hoje em dia, muito premente, está sempre presente nas nossas vidas, e o ser humano está a absorver isso como se estivesse a absorver um veneno, um autêntico veneno, porque o ser humano vai absorvendo essa informação, vai a integrando no seu ser e acaba por se sentir doente, acaba por pensar realmente, se toda a gente diz que
existem tantos tratamentos, constantemente sou bombardeado com informação de que existem métodos para tratar e todo tipo de coisas e situações referentes à cura, não há dúvida que nós todos devemos estar doentes. Pois, meus caros ouvintes, isto não é a realidade. Isto é uma realidade criada por esses poderes fortíssimos, por esses poderes que manobram uma série de outros poderes, como poderemos, por exemplo, mencionar os poderes que, por direito, deviam ser aqueles que nos protegem, que são os poderes políticos, são os poderes governamentais, que são os poderes da justiça, mas tudo isso é, digamos assim, manobrado. Tudo isso é influenciado, para não dizer, enfim, uma outra expressão, por estes poderes que têm a ver com o domínio da doença a nível mundial. Mas, como dizia, essa realidade que nos tentam inculcar, este processo de denegrir a nossa capacidade de nos mantermos saudáveis, é algo que, apesar de fortíssima, não tem que ser aceito por todos nós. Aliás, não tem que ser aceito por nenhum de nós. A nossa saúde, como eu já disse no início desta partilha, tem a ver diretamente com a nossa própria missão de vida, com a nossa postura de vida. É um sintoma, quase sempre, quando nós nos estamos a desviar dessa missão, quando algo no nosso caminho está a ser feito de uma forma menos boa, menos positiva, menos correta. É um alerta, é um sintoma também para que possamos fazer essa análise dos nossos caminhos, da nossa via paralela, ou da via paralela que é o nosso campo de missão, que é o nosso campo espiritual, porque a nossa vida pode exemplificar-se por duas vias paralelas. A via da materialidade, aquilo que somos de forma comum, digamos assim, no dia a dia, mas temos uma outra via paralela, que é a nossa dimensão espiritual. E estas duas vias têm que seguir, têm que fazer um percurso de forma paralela, sem que nenhuma delas atropele literalmente a outra, ou sem que nenhuma delas fique também esquecida pela outra. Para o bem do nosso percurso de vida, dessa mesma missão de vida, um dos fatores mais importantes para o bem-estar e para a boa conclusão de mais uma vida, porque, como sabem, a nossa filosofia, que tenho falado disto sempre ao longo destes programas que já temos feito este ano, uma vez cada mês, nós somos seres que vivemos através de um processo de reencarnação, ou que viemos através de um processo reencarnatório. Então, em cada vida que vimos fazer, em cada missão de vida que nos prestamos para fazer, uma das formas de fazermos de concluirmos essa missão o melhor possível é através de um estado de harmonia entre todos os nossos corpos, e podemos fazê-lo sempre e quando esses corpos entre si também se encontram em harmonia. Para isso, uma das primeiras, se calhar, atitudes que devemos ter é a atitude de um forte positivismo, é a atitude de forte crença das nossas capacidades, de que somos seres maravilhosamente perfeitos, de que somos seres realmente imagem e a semelhança de Deus. E quando me refiro a Deus, dessa consciência suprema, criadora, que a todo momento nos acompanha e do qual nós somos uma espécie de hologramas. Então nós somos seres perfeitos, e quando essa perfeição é maculada pela desarmonia, está também nas nossas mãos retornarmos ao caminho da harmonia,
E esse retornar ao caminho da harmonia pode ser feito e deve ser feito das mais diversas formas. Uma delas, e que eu recomendo especialmente, é a capacidade que todos os seres humanos têm de interiorização. E essa interiorização é o facto de nos conhecermos, ou seja, nos autoconhecermos muito bem. E quando esse autoconhecimento começa a fazer parte do nosso dia-a-dia, começa a fazer parte da nossa consciência lúcida, nós começamos a pressentir que começa a instalar-se qualquer focozinho de desarmonia e temos imediatamente e podemos ter imediatamente as ferramentas necessárias para contrapor, para contradizer esse foco de desarmonia e voltar todo o nosso percurso do dia-a-dia, todo o nosso percurso de vida para o caminho da harmonia novamente. Mas para isto é necessário um autoconhecimento. Para fomentar esse autoconhecimento, também existem diversas ferramentas. Uma das que eu recomendo especialmente é a meditação. Através dos processos de meditação, ou da meditação continuada, ou da meditação assídua, que pode ser diariamente, pode ser de 2 em 2 dias, 2 vezes por semana, enfim, mas quanto mais, melhor. É um dos melhores métodos que fomentam o autoconhecimento, que promovem paz interior, a serenidade interior e que promovem principalmente essa possibilidade de irmos também aqui, além de nós, além da parte externa, além das nossas preocupações, além das nossas ansiedades e dos nossos medos, ir ao fundo daquilo que realmente somos, ir ao âmago, à essência da nossa alma, procurar e encontrar as razões que nos afligem e temos nós também, como se tivéssemos como se fôssemos magos, porque somos magos da nossa própria vida, temos essa capacidade de nos autocurarmos, de nos reequilibrarmos através da meditação. Outros métodos existem e estes já mais voltados para o exercício das nossas capacidades físicas, como sejam, por exemplo, algumas artes, que posso nomear uma, por exemplo, que é o Tai Chi, ou Qigong, e outras formas de trabalhar, digamos assim, a nossa capacidade física, a nossa energia física, de forma a promover um bem-estar geral através dos desbloqueios da energia que temos e da energia que nos circunda, para retomarmos uma energia mais purificada, uma energia imanente, constante. E isso pode ser feito por métodos muito simples, através de alguns desportos, como pode ser feito através da caminhada, da maravilhosa caminhada, que é um dos exercícios melhores que existem. Outro fator muito importante é a alimentação saudável, ou a alimentação natural. Os métodos alimentares hoje em dia são amplamente divulgados a todos os níveis e são informações, por norma também, muito importantes e que deveríamos ter em conta. Um dos fatores que mais promovem o stress emocional das pessoas é o consumo exagerado de carne. Obviamente que não me vou debruçar muito sobre este aspecto, porque só isto daria para fazermos um programa em termos de tempo e com certeza que lá iremos destes dias, ao longo dos programas que ainda nos restam partilhar, abordaremos com certeza esse tema, o tema do vegetarianismo. No entanto, hoje só gostava de deixar este apontamento, que é o consumo de carnes promove o stress, promove a desarmonia emocional e psíquica, e isto deixa ao vosso cuidado investigarem os porquês, até que possamos voltar a falar disto. Então, fazermos ou tentarmos inserir na nossa vida uma alimentação natural, uma alimentação equilibrada,
é um fator de saúde, é um importante fator de saúde. Outros fatores de saúde também existem para esta glorificar da saúde, cultuar a saúde, é a nossa capacidade de aceitação. A nossa capacidade de aceitação de tudo aquilo que nos rodeia, seja a nível daquilo que é o nosso âmbito privado, da saúde, dos relacionamentos, da família, do trabalho, mas também daquilo que vai além desse âmbito privado, não é? De circunscrito da nossa individualidade, que é a aceitação dos outros, é a aceitação do ser humano tal e qual como ele é, e quando referimos a esta palavra, a aceitação, isto não significa que tenhamos que aceitar a forma de estar dos outros, ou seja, que tenhamos que permitir que essas formas de estar sejam passadas para a nossa vida, ou que tenhamos que as copiar ou que repetir. Não é isso. A aceitação refere-se ao respeito de perceber a diferença dos outros em relação à nossa diferença e à nossa postura, e respeitar apenas esse direito que cada um tem de ser aquilo que é. Esta forma de estar, este tipo de aceitação global, digamos assim, é uma das